assunto polêmico, assunto para Murilo Rocha. O assunto é na Band News FM. Bom dia, Murilo Rocha. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Estava prestando atenção aqui, atento nessa matéria aqui que o Daniel Martins trouxe pra gente sobre essa votação ontem na Câmara dos Vereadores, projeto aprovado aí por 29 votos, né, a favor, 8 contrários, 2 abstenções, que aprovou a Bíblia como material paradidático nas escolas de Belo Horizonte. Paradidático é algo que complementa, algo para auxiliar o material didático da escola, a aprovação da Bíblia para ser ali esse material de complemento. Já falo de cara, esse projeto de lei, que ainda tem que ser sancionado pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, é inconstitucional. Não tenho dúvida nenhuma, a vereadora Cida Falabella está correta. Esse é um projeto malandro, que veio com essa expressão paradidático, mas no fim quer introduzir a Bíblia dentro das salas de aula das escolas de Belo Horizonte, para ser usada em todo tipo de matéria, nada contra a Bíblia. Eu estudei em colégio católico, estudei aqui no Sagrado Coração de Maria, aqui na rua Estevão Pinto, na Serra, estudei lá da 5ª ou 8ª série. Minha mãe é pessoa católica, enfim, nada contra a Bíblia, mas não pode, né? O Estado aí, como prevê a Constituição, e a gente fala sempre disso, é uma expressão já conhecida, o Estado é laico, ou seja, o Estado não pode privilegiar nenhuma religião em detrimento de outras. Então, a lei não pode prever que esse material, que a Bíblia esteja dentro das escolas para ser consultada. O projeto fala em aulas de matemática, geografia, história. É claro que a Bíblia pode ser citada, não precisa de projeto de lei para isso não, pode ser debatida na aula de filosofia, na aula de, algumas escolas na aula de religião, não tem problema nenhum a Bíblia ser debatida, ser discutida, inclusive deve, até como literatura, como bem disse a vereadora Cida Falabella. Agora, ter uma lei que prevê que a Bíblia seja material paradidático dentro das escolas é inconstitucional. E eu recorro aqui ao STF, que teve um entendimento bem semelhante em 2021. Um projeto que aconteceu no Mato Grosso, em nível estadual. O projeto lá previa que a Bíblia tinha que ser material obrigatório dentro das escolas, inclusive em bibliotecas, e deveria ficar visível, né? Era a Lei Estadual 2.902 de 2004. Previa a manutenção de exemplares da Bíblia, tanto de edição católica quanto evangélica, em local visível e de fácil acesso, sem restrição ou impedimento para manutenção nos acervos públicos de livros sagrados e de outras comunidades religiosas. Esse projeto foi derrubado pelo STF por julgar ele inconstitucional, isso em 2021 e de forma unânime. Ou seja, se esse projeto de lei, se alguém questioná-lo, deve ser questionado, eu acho que o prefeito não deve nem aprovar esse projeto, deve vetar esse projeto. Ele pode parar lá no STF, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo tudo que a gente fala, e vai ser declarado inconstitucional justamente por favorecer uma religião em detrimento de outras. E volto a falar, nada contra a Bíblia. Estudei em colégios religiosos, debati a Bíblia em aulas de religião, aulas de filosofia. Agora, isso não tem nada, não precisa de um projeto para isso, não precisa. A vereadora Flávia Borja, ela não é boba, né? Ela fez um projeto e ela quer lucrar com esse projeto. E logicamente aí para poder depois questionar que existe uma lei em Belo Horizonte que prevê que a Bíblia seja consultada, complementada seja um material de complemento dentro das salas de aula para todas as disciplinas. O vereador Pablo aí foi claro, né, do vereador do PL, falando que uma analogia maluca, né, que melhoraria o índice de educação no Brasil, os índices aí que o Brasil está mal em educação porque não está lendo a Bíblia. Eu acredito porque está lendo até demais a Bíblia, talvez, e lendo errado ainda, o vereador. Eu acho que está equivocado esse projeto e ele vai esbarrar no STF porque ele é inconstitucional. Eles fizeram uma jogada aí de botar como material paradidático, né? Ou seja, que não seria um material didático obrigatório, seria um material paradidático para ser consultado, mas claro que é uma maneira de constranger algum aluno que não siga a religião católica. O que vai fazer com o aluno? Ele vai sair da sala de aula na hora que for usar a Bíblia como material paradidático, ele vai sair. E como vai ser usado isso? Vai depender de cada professor? Volto a falar, problema zero da Bíblia ser usada como forma de debate. A Bíblia é um livro histórico, importante, tem que ser debatido, entendido, o lugar da Bíblia tem que ser entendido, como um livro importante para uma religião que nasceu num determinado momento, dentro de um
contexto histórico, geográfico, político, tem que ser entendido e debatido. A aula de filosofia é importante, a aula de literatura, porque grande parte do que está ali são alegorias. Então, isso é importante. Agora, não precisa de lei para isso, né? Não precisa de uma lei para falar que a Bíblia tem que ser material paradidático nas escolas públicas e particulares de Belo Horizonte. Então, um projeto de lei claramente inconstitucional, e espero que não precise chegar nem no STF, que a prefeitura já vete aqui. O prefeito agora em exercício, inclusive o presidente da Câmara, Juliano Lopes, mas eu acredito que ele não vá, né? Ele apreciar esse projeto, deve esperar a volta do prefeito Álvaro Damião, que está no Peru, participando de uma conferência de políticos, de prefeitos da América Latina. Acho que quando voltar ele vai decidir sobre isso. Mas já adianto, esse projeto é inconstitucional. Vocês podem ver a decisão do STF de 2021. O projeto era diferente no Mato Grosso do Sul, mas assim, muita similaridade no contexto das propostas. Lá falava que tinha que estar disponível nas bibliotecas públicas, das escolas públicas e particulares, nos acervos, e aqui fala para ser usado como material paradidático, né? É um projeto oportunista e deve ser derrubado. Se não for, vai ser considerado inconstitucional. Aquela famosa perda de tempo que a gente fala dos vereadores na Câmara de Belo Horizonte. Belo Horizonte cheio de problemas, a gente vive trazendo aqui uma série de problemas e os vereadores discutindo essas questões ideológicas que não cabem a ele, essas discussões, não é função, né? Não tem nem legitimidade essa discussão no nível municipal. Então é isso, lamentável esse projeto da Flávia Borgia, da vereadora Flávia Borgia, mais um, né? E ela vai galgando aí, propondo esses projetos polêmicos, aprovados ou não, ela vai galgando essa notoriedade aí junto à comunidade que a elege, né? Então acho que a gente tem que ter cuidado também para não cair nessas ciladas, né? Desses vereadores que só querem autopromoção, mesmo quando os projetos são derrubados. É isso, Sinine e Luciana. Só falando de legislativo, rapidamente, a Assembleia ontem mandou um recado para o governo Zema ao derrubar aí um veto do governador, esse da questão de um projeto, né, para as escolas, para os alunos com autismo. Esse veto aí, ele foi aprovado, ele foi derrubado por 61 votos a 0, por unanimidade dos presentes ontem na Assembleia. Ou seja, um recado inclusive da base para o governador Romeu Zema, para o vice-governador, que é quem está governando, Matheus Simões, e para o secretário de governo, Marcelo Aro, que é quem negocia com a Assembleia, né? Um recado claro que essa negociação não está andando corretamente na visão dos deputados estaduais, né? Essa derrubada desse veto aí diz muito da forma como foi, é mais um recado que está faltando aí azeite aí nessa negociação, está faltando afinamento nessa negociação afinação entre o poder executivo e legislativo no nível estadual. Provavelmente o Orion vai trazer mais detalhes aí dessa movimentação no comentário dele mais tarde. É isso, Sinine e Luciana. Tem muito ouvinte participando com a gente sobre esse projeto polêmico. Tem ouvinte falando, olha, eu sou cristão, tenho um apreço pela Bíblia, mas acho que esse projeto é errado. Estado e religião não deveriam se misturar. Tem mais ouvintes participando, muita gente mandando áudio. Vou ouvir aqui, hein? Daqui a pouquinho eu mando. Mas gente dizendo, olha, forçar religião nas escolas, isso é errado. Isso é povo maluco, disse nosso ouvinte aqui, final de telefone 4367. Deixa eu ver mais gente mandando. E os áudios, a gente não solta ele de cara, porque tem que escutar antes, eu né, tenho gente? que ouvir. A gente tem que escutar antes o que o nosso ouvinte está falando. 90% das vezes são opiniões ponderadas, 99% são opiniões interessantes, ponderadas, mas tem aquele 1% que às vezes não pode ser publicado. E tem mais ouvinte aqui, olha, lá de Lagoa da Prata, o Sérgio Faria, dizendo, é preciso que os vereadores de Belo Horizonte entendam que vivemos em um estado laico. Usar Bíblia como material de apoio nas escolas é lamentável. E tem duas questões também que eu queria chamar a atenção. Uma, o IDEB. O que é o IDEB? É um índice que mede o desempenho dos alunos, principalmente em matemática e língua portuguesa. Estou abrindo aqui o resultado do IDEB. Em 2023, o desempenho dos alunos das escolas públicas de Belo Horizonte caiu nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.
A gente aqui, as escolas públicas da capital, não estão conseguindo formar estudantes que saibam ler e interpretar textos e nem fazer contas básicas, porque é ali o papel do ensino fundamental. E quem toma conta do ensino fundamental público? A Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a gente está preocupado com Bíblia, mas as crianças não estão sabendo nem ler. Não estamos formando leitores na capital. Ô Sinine, você deu um bom gancho, viu? Eu tava pensando aqui. Não é a Bíblia que vai resolver o problema do IDEB de Belo Horizonte, definitivamente, né? A gente pode rezar muito sobre a Bíblia, mas não vai adiantar, não vai melhorar o IDEB de BH. Agora, ter um secretário de educação bom, isso pode melhorar muito. E o que tinha aí não era bom. A gente está vendo, inclusive, as denúncias estão surgindo em torno do secretário Bruno Barral, que foi indicado, foi uma imposição do União Brasil, que foi aceita pelo ex-prefeito Fuad Noman, né, em abril do ano passado, uma imposição do União Brasil, que era o partido aliado, mas parece que era para ligação de um esquema complicado aí, né? Um esquema complicado que envolve várias outras prefeituras do Brasil, esquema envolvendo coleta de lixo, esquema complicado que tinha esses braços espalhados pelo Brasil e chegou aqui em Belo Horizonte, segundo a investigação da Polícia Federal, através do secretário de Educação, olha só, Bruno Barral. Então, acho que os vereadores devem cobrar, devem até, inclusive, sabatinar o próximo secretário escolhido para essa pasta. Isso sim pode trazer mudanças no IDEB da capital, e não a Bíblia. IDEB da capital está abaixo do nacional. Então, quando a gente vai pensar em outras cidades, né, quando nos rincões, Belo Horizonte teve um desempenho muito ruim no IDEB do ensino fundamental. E mais uma questão importante, talvez o Murilo possa ajudar, esse tempo regimental, desde que o projeto sai ali do segundo turno para sanção, eu acho que são 2 ou 3 dias, eu não me engano, se não me engano, não, né? É um tempo maior. É maior? Ah, não. Não, é porque ele chega na prefeitura, ele não vai direto, né? Ele passa por um exame, uma análise, enfim, ele demora um pouco ainda. Porque quem é autora desse projeto, a Flávia Borges, ela pertence ao mesmo grupo político do prefeito em exercício, que é o Juliano Lopes, que é o presidente da Câmara. Mas, se demorar um pouco mais do que os próximos 3 dias, porque ele está em exercício até essa sexta, talvez o projeto realmente não seja aprovado. Mas, como Juliano Lopes é do mesmo grupo, corremos o risco, será? Pode ser, nós vamos acompanhar isso, né? Pode ter sido até um acerto, né, do prefeito deixar essa pauta aí para ser aprovada durante a viagem dele, já que é uma pauta polêmica, para evitar desgaste. Pode ser, nós vamos ficar atentos a isso, né? Eu não, agora que você falou, não tinha me atinado para essa, pode ter sido isso, né? Inclusive aí para esse projeto ser aprovado neste tempo, né? Dentro desse time, dentro desse período de viagem, para evitar um desgaste para o prefeito Álvaro Damião. Espero que não, espero realmente que não seja isso e nem que seja aprovado por esse problema aí de inconstitucionalidade e essas questões todas que estão sendo levantadas pelos nossos ouvintes, né? Desse perigo, dessa combinação perigosa entre enfiar a religião, né? Dentro do sistema de educação aqui de Belo Horizonte. Gente, vamos lá, Eu estudei muita religião, viu? Estudei muita religião, antes que me acuse aí, viu? Vó Luzia, já falecida, era professora de religião, ensino de catecismo. Religioso, né? Ensino no religioso. Promove, e depois no Sacré-Cœur, aqui no Sagrado Coração de Maria, eu estudei muito. Não gostava não, mas era obrigado a estudar. Ouvintes podem